A história começa com Haruka escondido perto de alguns goblins. Só que, como todo bom desastrado, ele entrega a própria posição ao pisar no menor galho da história da humanidade. O barulhinho foi tão ridículo que até os goblins, que mal têm cérebro, começam a persegui-lo. Mas Haruka, cheio de si, sorri com uma confiança digna de alguém que acabou de descobrir como trapacear num jogo, e dá um pulo no ar. Todos os goblins caem direitinho na armadilha dele. Gênio, né? Pelo menos é o que ele acha. Haruka está acando Omar sobrevivente de mundos paralelos. É praticamente o Bear GRYLLS da fantasia. Mas, olhando para trás, vemos como ele foi parar nessa enrascada. Haruka sempre foi o clássico lobo solitário, e ele faz questão de deixar claro que é porque ele não queria se misturar com seus colegas de classe. Simplesmente detestava todo mundo, e achava que eles só atrapalhavam o que ele mais valorizava na vida: seus livros. A vida social. Para ele, isso era tão útil quanto um guarda-chuva furado. Observando sua sala de aula, dava para ver bem as panelinhas, as garotas populares, os delinquentes, os atletas, o representante de classe, os nerds e a famosa categoria dos outros. Haruka. Ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Mas ele estava super de boa com isso. Era melhor assim. Até que, do nada, um círculo mágico aparece. O Haruka, to empolgado, pensa, cara, igualzinho nos mangas. Mas aí, no segundo seguinte, ele lembra que ir para outro mundo é uma baita dor de cabeça. Nos mangás, os heróis sempre acabam tendo que estar rodeado por um monte de gente parecia uma verdadeira tortura para Haruka. Ele fez de tudo para tentar sair da sala de aula, mas, spoiler, não deu muito certo. Enquanto o círculo mágico ia se expandindo, os outros alunos começaram a entrar em pânico, mas Haruka, usando sua inteligência nível Sherlock, fugiu pelo duto de ventilação. Infelizmente, o círculo mágico tinha um GPS embutido e seguiu ele até lá. Resultado: Haruka foi parar naquele lugar genérico de sempre, o clássico vazio branco. Haruka já sabia o que esperar, afinal, ele tinha lido mangás demais para não reconhecer o cenário. Ele até se perguntou onde estava o rei típico dessa situação e quando a filha do rei, que, na real, nenhum nerd jamais teria chance de chegar perto, ia aparecer. De repente, um velho maluco começou a acenar desesperadamente para ele. A ficha caiu. Ah, claro, esse deve ser o deus da parada. Então, Haruka descobriu que o esquema de teletransporte para o outro mundo era por ordem de chegada. Ou seja, os colegas dele já tinham ido, e ele foi o último da fila, tipo quando você chega tarde na cantina e só sobra aquele pão de queijo murcho. Mas, ei, pelo menos ele ainda podia escolher suas habilidades e status antes de ser mandado para o novo mundo, né? Uma gigantesca tabela de opções apareceu na frente dele, mas Haruka logo ficou decepcionado. Como era a primeira vez que o Deus Velho tinha teletransportado tanta gente, todas as habilidades legais, os famosos Sheats, já tinham sido escolhidas. Sobrou só o resto do resto, o equivalente a tentar escolher lanche depois da Black Friday. Haruka deu uma olhada nas opções. Claro, eram todas horríveis. Uma das habilidades que sobrou para Haruka era simplesmente segurar um graveto. Isso mesmo, um graveto. Outras opções eram coisas básicas como boa saúde em geral e andar. Incrível, não? Haruka se sentiu ainda pior ao lembrar das super habilidades que ele não conseguiu, como a magia dos 4 elementos. Sim, isso seria muito útil. Mas, voltando às opções ruins, ele se deparou com títulos como Solitário e Nerd. Só faltava Rei dos Rejeitados no meio. Haruka perdeu a paciência e exigiu mais opções do velho deus, porque, sério, com essas habilidades, ele nem passaria da primeira vila. O deus, já sem saco, decidiu acabar logo com a reclamação e simplesmente deu todas as habilidades restantes de uma vez só. Agora Haruka tinha todas as habilidades que ninguém queria. Basicamente, o lixão das skills. Depois de ser teletransportado para o novo mundo, Haruka recebeu uma bolsa que pode carregar itens infinitos. Paris útil, né? Bom, ele se equipa e vai checar seus status. A tela de status diz para ele rolar uns dados. Aí ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua os pontos de status rolando os dados. Uau! Emocionante! Não! Claro que Haruka xinga o velho por dar a ele uma habilidade tão inútil, mas faz o que tem que fazer e rola os dados. Ele tira um duplo M, mas não tem a mínima ideia do que isso significa. Automaticamente, pensa o Pyre, M de Massaquista? Só pode ser. Mas, felizmente, a tela de status só pede para ele escolher qual atributo ele quer melhorar. Mesmo assim,
Haruka não está convencido de que esses stats vão ajudá-lo a sobreviver nesse mundo com. Diante de habilidades terríveis, Haruka resolve botar todos os pontos em sorte. Sim, você leu certo. Ele ignora completamente qualquer ideia de uma build equilibrada e decide que vai apostar tudo na sorte. Pra que força ou inteligência se eu posso contar com a sorte, né? Então, ele percebe o que o M significa, Max. Sua sorte agora está no nível máximo. Haruka, claro, fica surpreso quando descobre que, no meio daquele mar de habilidades inúteis, ele tem 2 habilidades extras. Aparentemente, isso aconteceu porque ele foi convocado sozinho. O título de Lobo Solitário que ele ganhou é exatamente o que parece. Ele não tem amigos e não pode formar grupos. Que maravilha, né? Mas, por outro lado, sua habilidade de servidão permite que ele comande outros. Isso é legal, exceto pelo fato de que, como ele é um solitário, não há ninguém para comandar. Adeus, sonhos de ter um harém de aventuras. Com seu status de lobo solitário, Haruka percebe que, mesmo que encontrasse seus colegas de classe, não poderia formar uma equipe com eles. Ótimo! Com isso em mente, ele decide começar sua jornada e quer, obviamente, garantir uma base de operações primeiro. Só que, no meio daquela floresta, é difícil enxergar alguma coisa, então ele fica preocupado com a possibilidade de algum monstro aparecer do nada. Ele até tenta lembrar se tem alguma habilidade útil para essas situações. A única que vem à mente, a habilidade de tirar um cochilo. Incrível, não? Desesperado, Haruka experimenta as lentes de contato que ele tem na mochila. E, para sua surpresa, elas são realmente úteis. Afinal, elas permitem que ele... Com as lentes de contato mágicas, Haruka começa a ver um monte de coisas extras e logo descobre que agora tem habilidade de avaliação. Isso leva ele a encontrar um cogumelo comestível que, supostamente, libera habilidades latentes. Jackpot. E, claro, com sua bolsa sem fundo, ele pega quantos cogumelos quiser. Ele até se desculpa com a bolsa por ter achado que ela era inútil antes. Desculpa, bolsa, você é incrível, diz ele, provavelmente tentando não ofender nenhum outro item mágico no futuro. Depois de engolir um gole d'água, Haruka ouve um barulho à distância. Ele segue o som, que o leva até uma caverna. E é aí que ele começa a rezar para não encontrar nenhum monstro por lá. Sorte que sua bolsa veio com um kit de acampamento. Então ele decide transformar a caverna no seu quartel-general. Usando sua habilidade de magia de temperatura, sim, ele tem isso. Ele acende uns gravetos e percebe que as habilidades que ele achava serem inúteis na verdade são bastante práticas. Plot twist. Haruka checa seus status novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, desbloqueando magia de fogo. Agora ele se preocupa com o que vai fazer se um monstro aparecer, já que, no momento, a única arma que ele tem é um graveto. Mas, como qualquer pessoa sensata, ele simplesmente adormece. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que tudo está bem. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de solitário protege sua área de acampamento. Com sua nova magia de fogo, ele acende mais um fogo e prepara um café da manhã digno de um sobrevivente de Isekai. Ele tinha um pouco de carne seca na mochila e uns cogumelos que encontrou no dia anterior. Café da manhã dos campeões. A comida está deliciosa, e Haruka está genuinamente grato pela sua bolsa inicial de aldeão. Mas, pensando bem, essa bolsa é bem mais que uma simples bolsa de aldeão. Ele decide que é mais uma bolsa de sobrevivência hardcore. Nada mal, hein? Decidido a encontrar mais comida para estocar, Haruka sai em busca de suprimentos. Mas, claro, sua principal preocupação agora é como ele vai se proteger de monstros. E, como se o universo estivesse testando sua sorte, lembra da sorte? Tá no nível Max, ele encontra exatamente o que não queria, 2 goblins. Embora sejam monstros de nível baixo, os status deles são surpreendentemente altos. Haruka começa a se perguntar se tem alguma chance de vencer, mas logo percebe que, quer queira ou não, ele vai ter que aprender a lidar com monstros eventualmente. O problema... Haruka olha para o graveto na sua mão e duvida que isso vá ajudar muito. Mas, espera aí. Ele se lembra de que tem uma habilidade chamada Envolver, que permite envolver qualquer coisa com magia e dar efeitos variados. Ele usa essa magia para fortalecer o graveto. Agora sim, com o graveto super poderoso, Haruka decide que vai superar todo mundo, mesmo sem aquelas habilidades cheias que ele tanto queria. Então, Haruka começa seu primeiro ataque. Ele espanca brutalmente o primeiro Goblin desprevenido, sem dó nem piedade. O segundo Goblin tenta atacá-lo,
mas os movimentos do bicho são tão patéticos que Haruka desvia facilmente. De algum jeito, ele sabe usar uma nova habilidade e, com isso, elimina o segundo Goblin também. Depois da vitória, Haruka está visivelmente satisfeito por ter vencido sua primeira luta. Após a batalha, Haruka volta todo pimpão para sua base. Ele trouxe consigo uma das porretes que os Goblins usavam, mas logo decide que o seu querido graveto ainda é superior. Porque, claro, nada bate um graveto mágico, né? Haruka fica animado ao perceber que subiu de nível, e todos os seus status mais que dobraram. Até sua maestria com bastões subiu de nível. O que é meio esquisito, considerando que ele só balançou o graveto umas poucas vezes. Além disso, ele ganhou a habilidade de infusão mágica, provavelmente porque encantou o graveto com magia. E, como não poderia faltar, sua ginástica matinal também aumentou de nível, já que ele nunca perde uma sessão de alongamento de manhã. Ok, isso pode ser um pouco de exagero, considerando que ele só está nesse novo mundo há 2 dias. Mas quem conta, né? Mais tarde, Haruka já está de saco cheio de comer cogumelos. Ele adoraria comer carne, mas sabe que levaria um sermão da representante de classe por ser ingrato com a comida que tem. Coma o que tem e não reclame. Ele imagina ela dizendo. Após a refeição, Haruka decide testar sua nova habilidade de infusão mágica, que aumenta suas defesas físicas e mágicas. Tudo indica que agora ele está mais resistente. Tipo, nível tanque. Sua habilidade de avaliação também subiu para o nível 2, mas, por algum motivo, ela só mostra um monte de pontos de interrogação nas coisas dele. Haruka decide não dar bola para isso e segue sua vida. Ele comemora quando a floresta lhe abençoa com mais um cogumelo. Grande sorte, hein? Ele continua sua busca por Haruka, na sua busca desesperada por carne, começa a imaginar que talvez árvores possam magicamente produzir bifes. Mas então ele se lembra. Estou aqui para praticar magia, não caçar churrasco. Com seu corpo todo turbinado pela magia, ele se sente tão leve que parece até que está se teletransportando. Além disso, sua destreza está nas alturas, o que o deixa meio se achando. Logo, Haruka encontra um Goblin mais forte, mas o derrota com facilidade. Outro Goblin aparece e também vira sopa. Isso faz Haruka acreditar que agora ele poderia enfrentar até um grupo de 3 Goblins sem suar. O destino, claro, resolve brincar com ele, e um grupo de 3 Goblins aparece na sua frente. A confiança de Haruka, no entanto, evapora em segundos, e ele decide que já lutou o suficiente por um dia. Covard Mode ativado. Enquanto volta para casa, ele recapitula o seu dia, batalhou com Goblins, praticou magia e, claro, sobreviveu. No 5º dia, Haruka conseguiu derrotar um Goblin com um único golpe e ainda decorou sua base com os enfeites estilosos feitos com magia. Sim, o cara está virando um mestre na arte de sobreviver e decorar ao mesmo tempo. Ele está bem feliz com a forma que sua vida nesse novo mundo está tomando forma. Naquela noite, Haruka avista um coelho bem carnudo e, desesperado por um churrasquinho, começa a persegui-lo. Mas, de repente, ele sente uma presença, e não é de um Goblin. Quando ele finalmente vê quem é, para sua decepção, são seus colegas de classe. E o pior, é o grupo dos delinquentes. Haruka revirou os olhos, já antecipando a encrenca, pois ele preferia não ter que lidar com essa galera. Enquanto Haruka tenta evitar seus colegas, ele usa sua habilidade de clarividência para ver quem está na outra direção. E, claro, ele quase cai para trás ao perceber que são as meninas populares. Não! Elas de novo! Pior ainda, os brutamontes do time de futebol estão se aproximando rapidamente, e, como se não bastasse, os nerds também estão por perto. Haruka até trocava uma ideia com eles de vez em quando no mundo antigo, mas, sinceramente, ele preferia não ter que reviver esses momentos agora. Isso só deixa uma opção, a representante de classe e suas amigas. Haruka sabe que, nesse mundo cruel, seria ótimo ter alguns aliados. Afinal, ele conhece a representante desde os tempos de escola primária, e ela sempre foi meio séria demais, mas útil. Então, ele pensa, ok, talvez seja uma boa ideia pelo menos dar um oi. Mas, assim que Haruka se prepara para se aproximar, ele para no meio do caminho. Algo mágico acontece na cabeça dele. Ele percebe que, pela primeira vez, está se sentindo realmente livre. Sem ninguém dizendo o que fazer, sem a pressão de ser sociável, ele pode viver exatamente do jeito que ele quer. E isso? Isso ele não trocaria por nada nesse novo mundo. Haruka faz sua escolha final. Ele vai conquistar esse mundo sozinho, do jeito dele. E, convenhamos, quem precisa de amigos quando se tem um graveto mágico? E aí, pessoal,
Se vocês gostaram dessa jornada épica de um solitário que decidiu se tornar o rei do mundo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis. Até a próxima! Haruka se esconde dos outros alunos, mas um dos delinquentes escuta um barulho vindo da direção dele. Ele está prestes a ser descoberto, mas os caras acabam assumindo que o barulho veio do coelho que deveria ser o jantar de Haruka. Ufa! Quase! Haruka espiona os delinquentes para ouvir o que eles estão discutindo, mas os pervertidos só estão falando de garotas. Eles são os degenerados de primeira, mas Haruka sabe que a representante da turma vai dar um jeito neles antes que tentem fazer qualquer coisa com as meninas. Só que os delinquentes têm um tal de Tanaka no grupo, e o cara tem uma habilidade que permite a eles fazerem o que bem entenderem. Péssima combinação, né? Os delinquentes voltam para junto dos outros alunos, mas Haruka, sendo o solitário nato que é, quer distância deles. Ele vai para casa aproveitar mais de seus deliciosos cogumelos, e para sua surpresa, ou seria tristeza, descobre que seu nível de solidão aumentou. É um título meio deprimente, na real, porque está começando a destruir a autoconfiança do pobre Haruka. Ele ainda está no nível 13 e culpa suas habilidades, mestre de nada e idiota. Ele nem sabe exatamente o que essas habilidades fazem, mas deduz que mestre de nada significa que ele não consegue se concentrar em uma coisa por tempo suficiente para ficar bom nela. Por outro lado, isso permite que ele faça um monte de coisas diferentes. Já a habilidade de idiota, Haruka deduz que a habilidade de idiota só o transforma em um fantoche, o que seria, sem dúvida, a pior habilidade já inventada. Para variar, ele decide afogar suas mágoas na comida, mas logo se lembra de que não tem nenhuma carne para comer. Ah, que tragédia! No 7º dia, Haruka acorda com o som de uma briga. Ele encontra os nerds em batalha e começa a se perguntar se deveria ajudar. Usando sua habilidade de avaliação, ele fica chocado ao descobrir que eles não precisam da ajuda dele nem um pouco. Os nerds têm classes muito melhores que a dele, e Haruka percebe que é o único desempregado até entre os nerds. Isso só o lembra de que, diferente dele, os outros realmente têm habilidades superpoderosas. Infelizmente, isso também faz Haruka lembrar de como as coisas eram no mundo antigo. A turma dele estava cheia de atletas de ponta e alunos exemplares. Tinha até filhos de celebridades. Haruka sempre se perguntava como ele foi parar ali no meio daquela galera. Ele decide que os nerds podem se virar sozinhos, mas nota que alguns monstrinhos sorrateiros estão tentando atacá-los por trás. Lembrando que ele era meio amigável com os nerds na sala de aula, Haruka resolve dar uma mãozinha. Os nerds o agradecem e, como retribuição, Haruka mostra a eles sua caverna estilosa. Eles ficam maravilhados com quão chique ela é, e Haruka explica que ele acabou de aprender como Haruka explica que aprendeu a usar magia da terra e usou essa habilidade para deixar sua caverna super segura. Os nerds, impressionados, perguntam se Haruka fez tudo aquilo sozinho, ao que ele responde, com toda aquela vibe de solitário nato: eu sempre estou sozinho. Triste, mas verdade. Curioso, Haruka pergunta por que os nerds não estão com os outros alunos, e fica chocado quando eles revelam que estão fugindo. A história toda começa a se desenrolar. Assim que todos foram transportados para esse mundo, foi um caos total, porque ninguém sabia nada sobre Isekai. Mas os nerds... esses já estavam preparadíssimos, como se tivessem lido o roteiro antes. Já estavam distribuindo pontos em suas habilidades enquanto todo mundo ainda estava perdido. Os atletas, é claro, ficaram desesperados por informações e começaram a exigir que os nerds explicassem o que fazer. A galera estava desmoronando, mas a representante da classe sabia que eles precisavam manter a boca fechada enquanto estivessem na floresta. Pena que já era tarde demais, porque um grupo de goblins os encontrou. Haruka fica de boca aberta ao ouvir que até os delinquentes estavam tremendo de medo. Mas foi o momento perfeito para os nerds brilharem. Eles agiram como se fossem os protagonistas de um anime shounen e começaram a derrotar os goblins com todo o estilo. Isso inspirou os atletas, que decidiram ajudar, e juntos, eles deram cabo dos monstros. A representante da classe, sendo a líder nata que é, rapidamente se recompôs e guiou todos para uma clareira segura perto de um rio. E, claro, os nerds aproveitaram o momento para brilhar. Os nerds começaram a brilhar ainda mais, ajudando todo mundo a montar o acampamento. Graças à sua dedicação de uma vida inteira para evitar tocar grama, eles se tornaram especialistas em tudo relacionado a Isekai, incluindo sobrevivência. A representante da classe organizou todo mundo e colocou a galera para trabalhar. Em pouco tempo, todos estavam cooperando e funcionando como uma equipe. Mas, como era de se esperar, essa paz não durou muito. As garotas populares decidiram que não queriam mais trabalhar.
A representante tentou explicar que a melhor chance de sobreviverem seria se mantivessem o grupo unido, mas a turma começou a desmoronar. Todo mundo estava cansado de trabalhar tanto. Então, adivinha só? Deixaram todas as responsabilidades nas mãos dos nerds. A classe se desfez completamente, e a representante da classe não conseguiu fazer nada para impedir. A partir daí, só a representante, os nerds e mais alguns poucos alunos continuaram a trabalhar. O resto, só preguiçosos de plantão. Isso fez os nerds começarem a guardar ressentimento contra eles, especialmente porque eram os nerds que estavam cuidando até das batalhas. Apesar de tudo, os nerds eram super confiáveis, sempre querendo ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque eles tinham visto as habilidades que os delinquentes escolheram. Algumas dessas habilidades eram Charme e o Marionetista, duas que permitem controlar outras pessoas. Os nerds logo perceberam que os nerds perceberam rapidamente que os delinquentes tinham péssimas intenções, então começaram a subir de nível para enfrentá-los. Do outro lado, os delinquentes também estavam se esforçando para subir de nível, já que precisavam disso para ativar suas habilidades sinistras. Os nerds ficaram de olho neles o tempo todo e, eventualmente, ouviram os planos nojentos que os delinquentes tinham para algumas garotas. Imediatamente, eles contaram tudo para a representante da turma, que decidiu que também precisava subir de nível. Infelizmente, os delinquentes atingiram os requisitos de nível para suas habilidades antes da representante conseguir fazer o mesmo. E, como o destino adora pregar peças, ela acabou cruzando com eles no pior momento possível. Mas, antes que algo pior acontecesse, os delinquentes já estavam no chão. Os nerds estavam super preparados para esse exato momento e usaram suas habilidades de selamento para bloquear as habilidades de Charme e Marionetista dos delinquentes. Eles então expuseram os planos sombrios dos delinquentes, que fugiram do acampamento cheios de vergonha. Mas a paz durou pouco. Em uma noite, os delinquentes voltaram para se vingar, e dessa vez, vieram armados. Eles destruíram o acampamento e declararam que voltariam mais tarde para causar ainda mais caos. Por algum motivo bizarro, os nerds acabaram levando toda a culpa pelo que aconteceu. E o mais irônico, as mesmas garotas populares, que os nerds tinham salvo de virarem marionetes, foram as primeiras a se virar contra eles. As garotas populares foram as primeiras a virar contra os nerds, e os outros alunos, como verdadeiros carneirinhos, seguiram o exemplo. A representante da classe e alguns poucos alunos ficaram do lado dos nerds, mas a pressão era demais. Cansados de lidar com tanto drama, os nerds decidiram que o melhor era simplesmente ir embora. Haruka, sempre sentindo pena dos nerds, decidiu fazer uma festa do cogumelo para animar a galera. Ele acabou passando o dia seguinte inteiro com os nerds e percebeu que, às vezes, não ser um solitário completo não era tão ruim assim. No final, Haruka se despediu dos seus novos amigos, e eles o convidaram para se juntar a eles. O plano: encontrar uma cidade e começar suas vidas como aventureiros. Haruka até concorda que se sente mais próximo dos nerds do que de qualquer outro grupo, mas para surpresa de todos, ele recusa a oferta. Simplesmente mandando os nerds irem embora com aceno, Haruka admite para si mesmo que adoraria ir para a cidade, mas sabe que, com suas estatísticas horríveis, ele só iria atrapalhar a vida dos seus amigos. Os nerds pareciam realmente preocupados com a representante da turma, então Haruka decide ir verificar como os outros alunos estão. No caminho, ele é confrontado por um cobalto, um monstrengo bem feio, mas consegue dar um soco tão poderoso que o derruba inconsciente. Haruka, surpreso, percebe que nenhum aluno saiu do acampamento e, usando sua habilidade de detecção de inimigos, ele vê pegadas que indicam que algo, ou alguém, está seguindo o grupo. A trilha leva Haruka diretamente até as garotas populares. Ele entra em pânico e decide que o melhor a fazer é voltar para casa e começar a preparar o jantar, mas as garotas tentam detê-lo. Dizem que só querem conversar, mas Haruka sabe que estar perto delas é o oposto de sua amada solidão silenciosa. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo como se sua vida dependesse disso. O choque vem quando as garotas, em vez de gritar ou forçar, simplesmente pedem educadamente para ele parar, dizendo por favor. Isso é tão inesperado que Haruka quase tropeça de surpresa. Elas explicam que estão procurando os nerds, mas Haruka, sempre desconfiado, assume que elas só querem colocar os nerds para trabalhar novamente. A reviravolta. As garotas realmente querem pedir desculpas. Elas finalmente perceberam que devem suas vidas aos nerds, e isso deixa Haruka sem palavras. Ele sabe que essas garotas nunca pediram desculpas a ninguém na vida delas, então ver essa seriedade é algo novo para ele. Mesmo assim, Haruka precisa dar a má notícia. Elas não têm a menor chance de alcançar os nerds agora. Mas as garotas insistem, querendo saber para onde eles foram.
Haruka, sempre realista, aponta que, do jeito que estão agora, elas nem sequer conseguiriam sair da floresta, já que não sabem lutar. Desanimadas, as garotas começam a vacilar, mas Haruka exige saber se elas estão realmente dispostas a desistir tão facilmente. Ele questiona se elas estão mesmo falando sério sobre pedir desculpas aos nerds, e em sua mente, começa a pensar que precisa testar essa determinação. Haruka, tentando motivar as garotas a sério, acaba vendo seu plano sair pela culatra, feio. As meninas, em vez de se levantarem, começam a chorar desesperadamente. Elas só queriam pedir desculpas aos nerds, mas agora estão apavoradas, com medo de serem devoradas por monstros na floresta. Confuso com a súbita mudança de clima, Haruka tenta entender o que está acontecendo, mas antes que perceba, as garotas imploram para que ele ensine a elas como sobreviver até encontrarem os nerds. Meio sem querer, Haruka acaba dizendo sim. O que ele não esperava é que isso ativasse sua habilidade de dominação. Agora, sem entender como aquilo aconteceu, ele se vê como o líder supremo das garotas, que começam a segui-lo como filhotes perdidos, com olhares vazios e almas esgotadas. A coisa fica ainda mais bizarra quando as garotas passam a derrotar monstros em silêncio absoluto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, para piorar, trazem os cristais deixados pelos monstros como se estivessem devolvendo um frisbee para seu dono. A situação não poderia ser mais estranha. Haruka, um tanto desesperado, tenta curar as garotas, mas elas, estranhamente, acabam curando ele, mesmo que ele nem precise. Agora, com medo do que a representante da classe pensaria se visse essa cena bizarra, Haruka tenta desesperadamente descobrir como cancelar essa habilidade de dominação. Nesse exato momento, a representante da turma o encontra, mas Haruka está tão concentrado em uma solução que nem percebe sua presença. Ela, então, faz o que qualquer pessoa faria nessa situação, força ele a finalmente notar que ela está lá. Enquanto isso, em outro lugar, os delinquentes estão tramando um plano próprio. Os delinquentes, por outro lado, estão elaborando um plano sinistro. Eles decidem que o primeiro passo para colocar suas ideias em prática é se livrar do maior problema que tem pela frente. E é isso, pessoal. Esse foi o resumo da nossa aventura até agora. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!